Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 24 e 25. Desta vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele proclamou esta profecia em forma de poema. O oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Shada, o Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó! E formosas as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando, eles têm a força dos búfalos mais fortes. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas certeiras os atravessam. Como o leão e a leoa soberanos, quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, imediatamente, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e batendo as palmas da mão, ordenou: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos e eis que tu os abençoas e já por 3 vezes seguidas. Agora pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens. Contudo, o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque: não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal, aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi? Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo, nos dias futuros. A quarta profecia de Balaão. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo. Daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó, um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes, filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel, Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador, ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque, primícias das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida viu os queneus e profetizou: a tua morada está segura, e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando Ashur, a Assíria, o fizer cativo, ainda voltará. E, finalmente, Balaão entregou mais esta profecia: ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vindas do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Ashur, a Síria e afligirão Éver, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então, Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. O povo de Israel adora Baal-Peor. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente morais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe:
toma todos os chefes do povo. Empala-os, à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal-Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o, pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente, cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles, foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita, morto na alcova com a midianita, era Zimri ben Salus, Enri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi, ela era filha de Zur, chefe de um clã, de uma casa patriarcal, em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como a inimigos. Porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira, vos iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. Lucas 2 versículos 1 a 35. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Glória em excelsis Deus. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém, e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e chegando, encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos, e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo.
Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nunc dimittis. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Salmos 59. Oração do perseguido. Ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores. Livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários. Ei-los em emboscadas para tirar a minha vida, poderosos me espreitam, sem transgressão alguma da minha parte, ó Senhor. Mesmo que não pesem sobre mim iniquidades, eles se apressam em preparar-se para agredir-me. Observa o que acontece e intervém em meu auxílio. Ó Eterno, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vem e julga o procedimento de todas as nações, não tenhas misericórdia desses traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rodam a cidade. Vê como de suas bocas provêm ameaças mortais, palavras cortantes como espadas estão em seus lábios, e bramam: há alguém que nos ouça. Contudo, tu, ó Eterno, deles te ris, zombas da arrogância de todas as nações. Ó minha fortaleza, em ti espero, tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Meu Deus misericordioso, certamente, virá em meu resgate, ele me proporcionará a alegria de triunfar sobre os meus inimigos. Todavia, não os mates, ó Senhor, nosso escudo, para que meu povo não esqueça como nos salvaste. Em teu poder faze-os vaguearem humilhados. Por causa de suas palavras mentirosas e seus lábios pecadores, sejam vitimados por sua própria arrogância, e pelas maldições e calúnias que propagaram. Destrói-os em tua ira santa, dá-lhes fim para que não mais possam existir, e para que até os confins da terra se possa saber que o Eterno é quem reina sobre o povo de Jacó. Eles retornam ao pôr do sol, rosnando e rondando a cidade. Em busca de comida perambulam, se não ficam satisfeitos, uivam pela noite. No entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção, ó Deus cujo amor tem me abençoado. Provérbios 11 versículo 14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada, o que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios.